As entrevistas do Informativo Cruzeiro são um oferecimento da Clínica Solos. Acesse o Instagram Clínica Solos e conheça os serviços disponíveis para você. Agora sim. Diego, só para indagar aí, Sim. Então, nessa parte aí, nós, antes de chegar ao debate propriamente dito, nós vamos, então, ter esse espaço para falar em metas a serem executadas? Exatamente. Eu vou abrir com o Luiz Carlos, pedindo para ele o seguinte. Vou abrir com o Luiz Carlos para que o Luiz Carlos apresente a proposta dele, se for eleito presidente do Conselho do Cruzeiro, pode nos dizer. A partir da segunda pergunta, vocês têm 3 minutos para responder. Essa primeira ainda é livre para vocês discernirem sobre a proposta de cada um. Vamos lá. Pode começar, Luiz. O lema é a independência entre o clube social e o futebol, básico. Primeiro, iremos resgatar o patrimônio moral do Conselho, rever todos os deveres dos conselheiros. Na sequência, eleger novos natos, precisa ser preenchido as vagas, elas existem, e, consequentemente, elevar, segundo o Estatuto, os suplentes a efetivos. Restabelecido o Conselho, convocaremos para a primeira reforma do Estatuto, basicamente estabelecer o sistema proporcional. Os votos são distribuídos proporcionalmente entre as chapas, e os candidatos eleitos são definidos através de um quociente eleitoral e da chapa. E reordenar cronologicamente as eleições em um calendário mais objetivo. Primeiro o Conselho, depois, conjuntamente, as eleições de presidente, dos vices, da mesa diretora e do Conselho Fiscal. Não acreditamos mais no modelo atual. Clube social e o futebol profissional não podem mais caminhar juntos. Nós temos 2 clubes sociais espetaculares, bem localizados, rentáveis, com uma administração profissional, com a modernização do clube e a valorização dos associados, seremos muito mais pujantes. E o futebol, a razão da torcida, administrado de forma profissional, empresarial, e dará ao torcedor e a investidores a possibilidade de participar do seu time e lhe dar sustentabilidade. Senão, vamos continuar tendo essas gestões temerárias, né? Futebol é complexo, envolve paixão, multidão, interesses políticos, financeiros, jurídicos, são imensos. Nossa marca vale demais, é perpetuada em troféus. Levaremos ao Conselho se licenciamos a marca através de uma concessão por tempo determinado ou se lançamos ações para capitalizar o Cruzeiro, Sociedade Anônima do Futebol. Em resumo, futebol é empresa. Nosso estatuto já prevê a possibilidade de constituir e controlar sociedade empresarial de prática desportiva, profissional, mas cheio de entraves que precisam ser revistos. E pacificaremos o clube democraticamente. Então é isso aí, obrigado, Luiz Carlos. Paulo Cifuentes, agora, por favor, a sua proposta, se for eleito como presidente do Conselho Deliberativo. O que eu quero destacar de início é que nós temos que ser realistas, e, evidentemente, eu não posso fazer promessas assim que não possam ser cumpridas. Então, a grande questão que a gente deve pontuar nesse momento é de que o prazo é curto. Nós temos um mandato tampão até dezembro, essa é a eleição. Então, nós temos que ser realistas, vamos agilizar tudo que a gente possa fazer no espaço de 7 meses. Então, dentro dessa situação, o que eu quero, assim, nesses 7 meses sendo eleito, primeiramente, proclamar a independência completa do Conselho. Assim, evidentemente, o Conselho e os conselheiros agirem com rapidez, agilidade e, evidentemente, com independência. É um Conselho independente e transparente para exatamente fazer face
a essa realidade atual que estamos resgatando no Cruzeiro. Então, o perfil da nossa reconstrução é transparência e, nesses 7 meses, vão agir dessa forma. E, evidentemente, temos esse propósito que o Luiz Carlos agora há pouco trouxe, que é uma obstinação já há muito tempo trazida pelos nossos conselheiros. De fato, guindar ou preencher as vagas de conselheiros natos, agora de imediato, convocando, então, o nosso conselho, na reunião extraordinária, para poder preencher essas vagas de conselheiros natos e, decorrente dessas vagas, os conselheiros efetivos. Tudo através de convocação pelo presidente do conselho, porque é uma atribuição do conselho, que a eleição dos conselheiros efetivos ela é da Assembleia, mas a eleição dessas vagas de conselheiros natos é do conselho através de convocação do seu presidente. Então, também faço pleno coro ao Luiz Carlos, e isso aí é também uma meta minha de imediato ser cumprida. Outra questão também que eu quero trazer nesse período curto aí de nosso mandato seria a modernização do nosso estatuto, que, de fato, é um estatuto que demanda uma série de alterações. E, nesse passo, eu vou contar exatamente com a participação dos membros do nosso Conselho Deliberativo e, através dessa participação, nós vamos, então, criar essa comissão que está prevista no Estatuto, que é a Comissão de Assuntos Jurídicos e aperfeiçoamento do Estatuto. Temos uma comissão para esse fim. Então, ela será composta por conselheiros que têm essa notável capacidade de discernimento jurídico para poder trazer ideias que possam ser levadas, então, numa minuta de projeto de alteração do Estatuto, trazendo algumas situações que merecem ser já de plano introduzidas, como, por exemplo, o sistema de compliance, que é fundamental para que tenhamos uma transparência na gestão. Então, essa introdução no Estatuto do sistema de compliance é muito importante, previsão do Estatuto e regras para o seu funcionamento. Também, esse Estatuto prevendo uma proposta de orçamento para que possa ser adotada pela administração de maneira a não gerar situações de perplexidade financeira para o clube, e também uma democratização do clube com a participação do sócio-torcedor, que vai ter, segundo o Estatuto vai prever, uma participação na vida do clube. Então, nós temos que, além de prestigiar os conselheiros, de maneira a dar a eles uma participação intensa, nós também vamos, na proposta de reforma do Estatuto, abrir espaço para os nossos torcedores, como se faz no Clube Bahia e no Clube Internacional, que também passaram por dificuldades do Cruzeiro, financeiras e também de natureza de descenso para a Série B. Então, isso também é importante destacar. E um estreitamento com os nossos conselheiros, de maneira a abrir um canal permanente de comunicação do presidente e da mesa diretora do Conselho Deliberativo com os nossos conselheiros, de maneira a viabilizar uma participação intensa, democraticamente, dos interesses ligados ao Conselho Deliberativo. Então, repito, o prazo é curto, mas a gente vai pretender fazer tudo aquilo que possa, nesse curto espaço de tempo, elevar o Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube. Baroni, a sua proposta, por favor. Cifuentes, me dá o direito aí, mas você teve 2 anos e meio para fazer isso tudo, por que você não pôs isso em prática? Porque eu era secretário. Secretário, Baroni. Você pode colocar isso para funcionar, Baroni. Eu era secretário, Baroni. Eu sei que você, como secretário, você se arvoraria na condição de presidente, que você é uma pessoa de múltiplas atividades. Mas sem ser nada, já faz um barulho, imagina sendo. Bom, é isso aí. Gente, seguinte, a primeira coisa que a gente precisa é de fazer a eleição de natos. Essa independente de mudança. Já tem muitos anos, pra você ter ideia, hoje nós temos quase 90 vagas para nato, né? Em função do período que não se vem fazendo eleições para nato.
Consequentemente, quando você faz a eleição para nato, o efetivo que tem a capacidade estatutária de subir, ele sobe, lógico que os mais votados, os 90 mais votados, e automaticamente o suplente também sobe. Então, você vai ter um conselho novo aí. Entendendo o seguinte, que nessa luta que nós tivemos em 2018, 2019, nós tivemos mais suplentes de conselheiros junto conosco do que o conselho efetivo, efetivamente. Tá? Então, teve muito conselheiro suplente que se demonstrou mais cruzeiro que outros, deixando aí bem claro aí que são pessoas que a gente precisa valorizar. A outra situação que eu coloco também é a seguinte, é a mudança estatutária. E essa mudança estatutária, a gente tem que modernizar o Estatuto do Cruzeiro e a gente precisa também criar uma limitação dentro do Estatuto para a previsão orçamentária, de tal forma que o presidente ele fica vinculado à sua... como é que fala? Até escrevi aqui. Ele fica vinculado a limitação dos poderes dele fica vinculado à previsão orçamentária. Porque o que o Wagner fez com o Cruzeiro, por que o Cruzeiro não teve outras situações piores? Né? Porque a gente não teve um presidente como o Wagner, porque se tivesse tido, também seria difícil de controlar. E isso é muito importante. Só voltando aqui ao que o Carlinhos falou, essa questão de separar o clube do time, vamos colocar assim, não é uma função, Carlinhos, que o conselho, que a mesa diretora do conselho, o presidente do conselho vai fazer, isso é mais uma função executiva. Mesmo para você aprovar isso, levar isso para uma assembleia, o presidente do Cruzeiro é que tem que te autorizar a fazer isso. Aí só então você pode fazer, o presidente do conselho, já dei essa ideia outras vezes para outros presidentes do conselho, e eles falavam que isso não estava a cargo deles, a não ser que você mude o estatuto e coloca isso para o conselho fazer. Tá? Mas eu acho que também concordo com você, os clubes hoje eles têm capacidade de se manterem, né, bem, e eu discordo de você quando você fala que a gente tem 2 sedes maravilhosas, nós temos 2 sedes ultrapassadas, poderiam ser modernizadas em termos de piscina, de quadras, para trazer o sócio em outras coisas, mas isso é uma função mais executiva, né? Eu até falo muito de cota universitária, Cruzeiro hoje, a gente vai lá, tem peladas que tem 3 gerações jogando bola, tem neto, avô e pai jogando bola, né? Mas isso está acabando, né? Hoje, o que mantém o clube hoje são essas peladas organizadas, a peteca, tem um vôlei lá também, que é um pouco organizado, tem a questão do baralho, isso aqui mantém o Cruzeiro hoje, mas a gente precisava trazer novas pessoas com cota universitárias, que eu falo, mas isso não faz parte do conselho, deixar bem claro que isso é parte da parte executiva. Uma outra coisa que eu falo desde 2008 é a questão de movidoria do conselho, sabe? Precisa ser criada uma movidoria do conselho. O conselheiro, hoje, graças a Deus, o conselheiro levantou da cadeira. E o Cifuentes e o Carlinhos sabem o que eu estou falando aqui. O Cruzeiro, muitas coisas que são aprovadas, fala assim, quem concorda fica sentado. Né? Então, eu acho que as reuniões do conselho, elas poderiam ser com perguntas. Tem muita gente que não quer ir lá falar, que não tem uma capacidade de falar, de oratória, como outros têm vergonha. Então, ter uma pessoa lá, uma secretária, que possa pegar as perguntas, os questionamentos e ser feito. Eu, por exemplo, nos últimos 16 anos do Cruzeiro, eu levantei em todas as reuniões. A última reunião com o Wagner foi vaiado, né? Aquela aprovação de 300 milhões, eu fui vaiado, inclusive não quiseram me deixar sair da fileira que eu estava lá, sabe, ameaçado mesmo, né? Vai sair daqui, não, você vai provocar um tumulto na reunião. Eu falei, cara, sai da minha frente que eu vou falar. E, então, assim, mas quantos não quiseram falar como eu falei e não falaram porque tinham vergonha? Então, criar uma situação para que o conselheiro possa se pronunciar com os pensamentos dele, porque muita gente vai lá e fala assim, falava comigo assim, você vai falar, então você fala isso para mim? Eles falam assim comigo, sabe? Então, criar essa situação. Uma outra coisa que precisa é o seguinte, eu percebi, o conselheiro não conhece estatuto, sabe? Eu acho que para ser conselheiro, teria que passar por uma prova, sabe? Fazer uma provinha, dizendo, olha, vai ter uma provinha de estatuto para você virar conselheiro. Se você responder, tirar 60% da nota em relação ao estatuto e regulamento interno, você pode virar conselheiro, senão você não pode, sabe? Então, esse é um fator também que a gente precisa modificar em relação ao conselho, para que o nosso conselho seja participativo. Só vai ser participativo quando ele entender o estatuto, quando ele entender o regulamento. Se ele não entender o estatuto e o regulamento, ele não é participativo. Ele não sabe quais são os direitos e os deveres dele. Ele não sabe, então é importante o conselheiro saber. Uma outra coisa que eu tinha notado aqui, só que está no meu celular, que ele apagou, está ligando aqui,
estabelecer reuniões. A partir de fazer a previsão orçamentária, você passa a ter mais reuniões com o Conselho, sabe? O Conselho, para você ter uma ideia, na gestão do VAG, nós tivemos uma reunião em 2018, que não aprovou a conta, porque deu uma diferença lá de 22 milhões que apareceu na hora, em relação às contas do Gilvan, 2017, e tivemos uma reunião em 2019, que foi aquela de 300 milhões de aprovação, que, graças a Deus, eles não pegaram esses 300 milhões, e depois não tivemos mais reunião, e vimos que tem agora uma reunião em 2020 para aprovar as contas de 2018 e 2019. Então, o Conselho se perdeu, porque se tivesse um regulamento de reuniões, talvez fosse esse regulamento que fizesse com que a mesa diretora pudesse anunciar a insatisfação do Conselho Fiscal, sem ter que convocar uma reunião para isso, de começar a ter uma reunião pré-agendada. Então, eu acho que o Conselho deveria ter pelo menos 4 reuniões por ano, no mínimo. E se criar a previsão orçamentária, já vai ter a reunião para aprovação de contas no mês de abril, já vai ter a reunião de previsão orçamentária para dezembro, que é que você vai prever as contas do ano seguinte. E aí você teria mais 2 reuniões aí no meio, aprovação de qualquer outra coisa, até mesmo para debater sobre o clube, sobre o time, sobre as coisas do Cruzeiro, que isso é importante também interagir com o conselheiro. Olha, os projetos são muito, mas a questão toda é que essa função da mesa diretora, ela é legislativa, né? Ela não é o executivo, né? Então, a mesa diretora, a questão dela é criar regras dentro do estatuto mesmo, né? Incrementar a parte administrativa do Cruzeiro. Mas quem vai executar é o presidente executivo, então a gente fica limitado não, aliás, o papel da gente é fiscalizar e criar regimentos, regulamentos que tornem essa fiscalização mais fácil, mais oportuna, de uma maneira mais transparente, né? E o que eu posso prometer, gente, é o seguinte, ser firme, sabe? É ser firme e tratar o Cruzeiro com bastante responsabilidade e colocar os interesses do Cruzeiro sempre acima de qualquer outro interesse. Isso que é o importante que eu vejo aí se falar. Bom, um minutinho. Posso ter equivocado, mas foi dito aí convocar o Conselho para reposição de natos efetivos. Acho que o Estatuto não reza dessa forma. A reposição dos natos é feita pela convocação de natos e beneméritos, são eles que votam. A partir do momento que tem vagas de efetivos a serem preenchidos, os suplentes sobem de acordo, está estabelecido no Estatuto como seria. As eleições pelo Estatuto estão convocadas para outubro. E, caso nossa chapa seja eleita, será destacado a importância maior que terá o Conselho naquele momento, que vai propor a reforma, a segunda reforma do Estatuto, quando entendo ser necessária a separação do clube social do futebol empresa. Bem, senhores, então, continuando aqui, agora lembrando que o nosso debate, tempo de resposta de 3 minutos, e caso seja necessário uma réplica, um dos candidatos cite o outro, mais 2 minutos. Bom, aproveitando que o Paulo citou a questão do Estatuto, que ele disse que o Estatuto, para ele, é ultrapassado, gostaria de saber da opinião de vocês também, se vocês dividem essa opinião dele, que o Estatuto é ultrapassado. Caso sim, quais medidas emergenciais seriam feitas, ou melhor dizendo, propostas, e por que o Estatuto nunca teve uma mudanças drásticas assim ao longo do ano, sempre foi engessado dessa maneira? Por favor, Baroni. Antes que o Baroni fale, eu só quero, assim, ressalvar a minha colocação. Eu, assim, não mencionei que é ultrapassado. No ultrapassado seria muito forte o termo. Ele tem muitas coisas boas, evidentemente. Ele carece de modernização, que é diferente. Então, só gostaria de ressalvar para não ficar dizendo que eu estou, assim, colocando o nosso estatuto numa situação bem aquém daquilo que, de fato, ele merece. Ok, Paulo, obrigado. Pianete, o estatuto, assim, não é nem questão de ser ultrapassado, ele é falho, né? Porque você tem leis falhas, né? Mas acho que o estatuto ele é de 2009, né? Ele é recente.
Não é uma coisa bem antiga, é uma coisa de 10, 11 anos, né? E o futebol, ele mudou muitas coisas, mas o estatuto previa, né? Mas a questão toda é que o estatuto, ele tem essas falhas, por exemplo, ele não limitar, não condicionar o poder do presidente à previsão orçamentária, isso é uma falha. Quando é que você vê uma instituição que tem a receita que o Cruzeiro tem, que não tem uma previsão orçamentária? Desde 2003, na gestão do Alvimar, quando o Alvimar foi presidente, eu já falava com ele, cara, que não tem previsão orçamentária. Como pode? Não pode o Cruzeiro ficar sem previsão orçamentária, né? E algumas falhas que o estatuto tem, né? Então, se o estatuto ele fosse pelo menos cumprido, já seria muito bom, sabe? Porque também não adianta você ter um estatuto maravilhoso e não ser cumprido. O estatuto prevê, já que conselheiros não poderiam trabalhar nem CLT e nem CNPJ, de tal forma que criasse um vínculo empregatício. E aí a pessoa estava lá, burlando a lei e recebendo, e isso ficou durante um bom tempo, e aí eu falo de novo, né? Isso não vem só do ano de 2018, 2019, não, já teve outras ocasiões que teve também trabalhando. O estatuto também fala que conselheiro que está inadimplente por mais de 6 meses tem que ser excluído. Aí também fala de novo, não se excluiu, sabe? Então, por que não se cumpre o estatuto? Então, eu acho que falta ter firmeza, ter personalidade, sabe? E deixar de ser, eu falo assim, eu prefiro ser sincero do que ser popular, sabe? Então, eu acho que essa popularidade, que às vezes é esse cargo político, né? Não vou fazer isso não, que eu vou ficar mal com fulano, mal com Betano, que se vá a favas, sabe? Se está errado, tem que cumprir. Se não pagou, está 6 meses, passou por 6 meses, deu 3 meses, já manda a notificação, olha, você não pode estar inadimplente. Se você não, já tem 3 meses. Chegou no 6º mês, é carta de exclusão. Trabalhou, chegou na comprovação, é carta de exclusão, sabe? Fugiu do que podia ser feito, o Wagner nomeou Itair Machado, o estatuto previa que não podia, a lei Profut previa que não podia, e a lei Pelé, porque o estatuto, inclusive, nessa parte que fala que um diretor que tivesse problemas de processos não podem ser diretor de uma instituição igual o Cruzeiro, o Profut fala isso e a lei Pelé fala, e tanto que o estatuto do Cruzeiro copiou isso de lá. Se você pegar lá, são os mesmos dizeres. Então, tem que se mudar o estatuto? Tem, mas o mais importante, a gente tem que fazer cumprir o estatuto, em toda a sua íntegra, porque mudar o estatuto e não cumprir o estatuto, fica do jeito que está, é melhor. Né? Eu não acho ele ultrapassado, eu acho ele falho, pior do que ultrapassado. Tem algumas coisas que faltou, mas não faltou. E olha, eu falo assim, olha, quem é que fez esse estatuto que está aí? Teve a participação dos embargadores, que foi Vanderlei Paiva. Eu vou ceder mais 1 minuto, tá? Vai me dar mais 1 minuto? A gente chegou a 3 minutos, eu vou te ceder mais 1 minuto. Tá bom. Quem fez esse estatuto foi Vanderlei Paiva, que é um desembargador, né, um cara do bem também, junto com o Hermínio, o Gilvan, o Sérgio Rodrigues, estava na época, ajudou a fazer esse estatuto, esse está aí, com essas falhas estão aí, e também o Sérgio Murilo, que na época era presidente do OAB. Agora é o seguinte, eu vou colocar a culpa nesses 5 que fizeram o estatuto? Não vou colocar, porque eu votei esse estatuto e aprovei ele. Eu votei, eu já era conselheiro, sou conselheiro há 20 anos, mais de 20 anos. Então, eu errei junto com eles. Eu não posso falar, eles fizeram esse estatuto. Não, eu assumo o erro. Nós votamos e aprovamos esse estatuto falho que está aí. Quem precisa agora aprender com esses erros. E, em função desse estatuto, é que o Cruzeiro chegou onde chegou. É lógico. Por que não chegou antes com outros dirigentes? Porque os outros eram homens fortes de caráter, de personalidade, homens de bem. E quando entrou uma pessoa que entregou na mão de uma outra pessoa o Cruzeiro, todo mundo sabe que o Wagner não presidiu o Cruzeiro. Quem presidiu o Cruzeiro era Itair Machado. Isso aí todo mundo sabe. Bom, Paulo, sua vez. Quanto à modernização do estatuto, e realmente eu concebo a ideia do Barão de Falhas, eu até propus nesse aspecto aí, que ele estava dizendo que um ponto do estatuto que fala que perderá o mandato o conselheiro que for empregado do clube e receber remuneração como empregado do clube. Isso aí, evidentemente, é uma questão que hoje fica à mercê de uma interpretação da jurisprudência, porque aí, hoje em dia, é muito comum se criar a figura do PJ, e esse PJ, a rigor, não seria empregado. Então, eu, assim, estava propondo, e de fato vou levar avante essa proposta, de nesse ponto do estatuto, quando fala que perderá o mandato os conselheiros que
receber remuneração como empregado, eu colocaria receber remuneração a qualquer título, seja empregado, PJ, porque aí não haveria nenhuma assim, forma de ele, não sendo empregado formalmente, mas se colocar como PJ e procurar se safar dos rigores do estatuto. Então, acho que seria uma mudança de alta relevância, substituir empregado por receber remuneração a qualquer título. Luiz, por favor. Vamos lá. Primeiro, o Estatuto é de 2015. O Estatuto não é tão antigo quanto o Baroni falou, não. Nós aprovamos ele em Assembleia Geral Extraordinária 21 de outubro de 2015. Né? Então, ele foi uma mudança pequena, Luiz, só para atender uma solicitação do Profut, tá? Essa mudança de 2015. A boa parte do Estatuto de 2009. 2015 foi só para atender a questão do Profut. Tá? Desculpa aí, mas entendo que o Estatuto para um clube social, ele é razoável, precisa ter algumas correções, mas o que está em discussão, o que é importante esse momento, é que é fundamental a separação do clube social e do futebol. Nós levamos 100 anos para construir um patrimônio importante, orgulho de todos nós, e essas últimas administrações temerárias do Cruzeiro colocou tudo a perder. Então, precisa do princípio mesmo, não tem mais espaço no mundo de hoje, as verbas do futebol são completamente fora da realidade. Então, um caso, uma insolvência do Cruzeiro, o Estatuto até isenta a responsabilidade de dirigentes. E isso recairia uma responsabilidade em cima do associado. Inacreditável uma coisa dessa. Futebol, clube social é uma coisa, futebol tem que ser outra, o futebol tem que caminhar para a empresa. Essa é nossa determinação. Diego? E aí vamos passar a próxima pergunta. Próxima pergunta, nos mesmos moldes, 3 minutos para cada um responder. A primeira pergunta direcionada ao Paulo Cifuentes, que é a seguinte: como funciona o processo de mudança do estatuto do clube e você sendo eleito em um período tão pequeno, o que vocês poderão fazer efetivamente para que o estatuto seja mudado naquilo que o clube tem necessidade? Exatamente, é uma pergunta muito oportuna, porque o tempo é curto. Então, e demanda para a mudança do estatuto, segundo o próprio estatuto, uma convocação de uma assembleia extraordinária, que envolva todos os associados. Então, de fato, é uma medida que a gente tem que caminhar rápido, compondo logo essa comissão a qual me referi, para poder, juntamente com a presidência, que deve também ter o seu anteprojeto de estatuto, para a gente logo discutir a curto prazo e fazer, ao final, um projeto de estatuto que possa ser votado de maneira soberana pela Assembleia Geral Extraordinária do Conselho. Então, o tempo é curto, mas a gente tem que trabalhar rápido, como construir essa comissão, fazer estudos da mais alta celeridade, sem perder, é claro, a densidade do projeto, e aí levarmos até, mais tardar, isso setembro, outubro, para ser levado à Assembleia Extraordinária para esse fim. Obrigado, Luiz Carlos, por favor. Então, como disse há pouco, necessário ser feito 2 reformas do Estatuto. Uma primeira para pequenas correções e estabelecer o sistema proporcional. Ele é mais democrático. Ao eleger uma chapa do Conselho, em vez de ser toda subordinada, toda uma chapa do presidente, ela representaria mais o clube. Então, essa proporcionalidade ela é fundamental. A mudança das datas também é muito importante. Isso nós vamos definir na primeira reforma do Estatuto. As eleições passariam para
novembro, e as eleições para presidente do clube e vice da mesa diretora e do Conselho Fiscal em dezembro. A reposição das vagas de natos é imediata, nos primeiros atos nossos, como também recompor o Conselho de Efetivos. A reforma maior, que é a separação do futebol do clube, ela deverá ser feita pelo próximo conselho. O conselho será eleito para propor, para levar essa separação. E isso será feito no ano que vem, no meu jeito de pensar, com um novo presidente e um novo conselho legitimado para isso. Beleza. Barone? Bom, eu concordo com o Carlinhos falou e parte também que o Cifuentes falou, a questão de mudar as datas do conselho. Hoje nós temos a eleição primeiro do presidente executivo, depois você tem a eleição da mesa diretora com o Conselho Fiscal e depois a eleição do Conselho Deliberativo, né? Eu acho que tem que inverter essa ordem aí. Primeiro a eleição do Conselho Deliberativo e esse Conselho novo eleger uma nova diretoria, né? Porque o que acontece no Cruzeiro hoje é que quando o presidente executivo que ganha, a chapa que ele ganha para depois a mesa diretora e aquela chapa do Conselho Deliberativo que ele forma que acaba também vencendo, né? Isso não é o ideal. E o dia que acontecer do presidente perder a chapa que ganhar o Conselho Deliberativo for contra ele, eu acho que aí ele vai pensar em mudar isso aí. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida. Concordo com o Carlinhos também, é o seguinte, esse ano já é um ano muito traumático para o Cruzeiro, e é um ano muito difícil. Então, esse ano nós teremos que pensar em realmente fazer as mudanças necessárias, básicas, para ter menos acirramento também, porque mudar o estatuto não é uma coisa simples, embora muito conselheiro não leia o estatuto, vai um pelo outro ali, então a mudança tem que ter uma votação expressiva. Então, é mudar as coisas necessárias agora, e para o triênio, né, o que ganhar a eleição em outubro, aquele que for assumir os 3 anos, né, a mesa diretora que for assumir, aí sim fazer um aprofundamento maior no estatuto, porque essa mudança que precisa ser feita agora é uma mudança basicamente para a gente virar o 2020 e levar o Cruzeiro para um centenário de forma mais responsável, né? Porque o estatuto que determina, o estatuto é a nossa Constituição. Então, eu acho que é aí que a gente precisa fazer, né? Basicamente, a gente concorda aí com as coisas que têm que ser feitas. Bom, senhores... Paulo, Paulo Pianetti, me permita fazer essa próxima pergunta agora, e aí você segue a outra na sequência, pode ser? Adelante, meu amigo. Gostaria de saber de vocês o seguinte: vocês concordam com as mudanças do estatuto em relação à parte administrativa, propostas elas que já foram, me parece, definidas dentro do clube? Como vocês enxergam isso? Vocês estão de acordo com essas mudanças? Vocês acreditam que é necessário ter mais mudanças? Ou só essas mudanças já propostas já são necessárias para a parte administrativa do estatuto? Giovanni Barone primeiro, por favor. A pergunta ela ficou ambígua. Você fala sobre o estatuto ou sobre a parte administrativa? Porque fazendo estudo aqui para a gente fazer essa entrevista, eu vi que foi indicado mudanças na parte administrativa no estatuto. Eu compreendi errado? Fazer mudança na parte de quê? Falhou, está picando a ligação. Pelo estudo que eu fiz, eu vi que foram propostas mudanças na parte administrativa do estatuto. Eu compreendi errado ou é isso mesmo? Não, eu acho que você entendeu errado. O estatuto ele é um regulamento, né? Ele vai criar regras para a eleição, vai criar direitos e deveres para o sócio, para o conselheiro, para a mesa diretora, para a presidência, vice-presidência e segunda vice-presidência. Ele não vai tratar muito essa questão administrativa aí não, aí já entra em outra esfera. Entendi, então eu compreendi errado. Então eu vou passar para a próxima pergunta aqui do nosso roteiro, que é a seguinte:
Tá certo aí, Paulo? Paulo, Carlinhos, vocês estão... Olha o microfone, Paulo. Paulo, microfone. Talvez tenha sido essa a colocação do Diego, ou do Paulo, porque, na verdade, foi feita recentemente uma proposta de reforma administrativa para inserir no Estatuto de parte da diretoria jurídica do Cruzeiro. Por exemplo, um dos pontos lá é a criação de um PCS, Plano de Cargos e Salários. Então, me parece que seria essa a colocação do Diego e do Paulo. Assim, estariam de acordo os debatedores com, por exemplo, a criação na parte administrativa de um plano de cargos? Eu acho que, na minha ótica, é razoável. Claro que não sei se pode ser implementado em curto prazo, nós estamos pensando aqui em 6 meses, mas eu acho que a gente fazer um plano de cargos para evitar essas distorções que nós tivemos da gestão passada, de salários assim exorbitantes, assim, um autêntico trem da alegria, isso aí, de fato, é necessário um plano de cargos para poder dar um limite, dar um norte para essa situação. Eu imagino que tenha sido essa a sua colocação. Bem, é exatamente isso, Paulo. Gostaria que o Luiz seguisse na resposta aí dentro disso que você falou. Pois não. Então, tem me perguntado, vários conselheiros têm me perguntado qual será a minha chapa. Ainda, embora já muito adiantado, ainda não está formulado em convites, porque preciso de mais uma semana, e nessa semana próxima estarei encaminhando a todos os conselheiros do clube, estarei primeiro finalizando toda essa minha reflexão sobre o Estatuto, e em seguida submeter a esses amigos conselheiros que convidei para compor a chapa comigo. Precisa de comungarmos dos mesmos ideais, né? E a partir desse termo, dessa reflexão, será encaminhado a todos como pensamos a reforma do Estatuto do Cruzeiro. Beleza. Barone, quer retomar aí nessa linha de pensamento? Não, eu acho que a pergunta ela é mais ampla. Bom, senhores, seguindo aqui com as nossas perguntas, eu gostaria de saber se existe algum processo de renovação dentro do Conselho. E todos os conselheiros que foram remunerados na última gestão, todos saíram do clube ou temos alguns deles ativos ainda dentro do clube? Por favor, Luiz Carlos. Na verdade, não tenho essa informação de que foram excluídos, né? Eles receberam um aviso prévio dando o amplo direito de defesa. Mas entendo que o Estatuto, é claro, todos que foram remunerados, no meu entendimento, pessoa física ou pessoa jurídica, têm que ser excluídos do quadro. Também, nesse pente fino no Conselho, tem que ver os conselheiros que estão inadimplentes, conselheiros que faltosos em reuniões, o Estatuto prevê a exclusão, e também levar à discussão alguns conselheiros que por desvio ético particular, têm trazido enormes constrangimentos a nós conselheiros. Tem uma turma ligada à Lava Jato que a mim me constrange. Fiquei, nesse último ano, justificando meu voto ou a minha ausência das reuniões do Cruzeiro, porque não admitia me reunir sob a presidência do Perrella no plenário Aécio Neves. Então, eu entendo que o pente fino tem que ser passado, essas pessoas que têm essa improbidade, embora não condenados, mas o constrangimento que tem trazido a todos é tamanho. Barone, agora eu passo a pergunta para você e também, claro, se você quiser agregar aí,
por que esse pente fino que o Luiz Carlos disse não é passado e quem tem o poder para passar esse pente fino, por favor? Canete, é interessante essa pergunta, porque em 2017 nós tivemos a eleição para o Conselho Deliberativo, né? E eu participei efetivamente, porque eu perdi a eleição, nós perdemos a eleição em 2017, e eu fiquei incumbido logo depois de ajudar a montar a chapa para a mesa diretora e Conselho Fiscal, e depois também foi feito um acordo que nós teremos 220 conselheiros efetivos para serem votados e mais 110 suplentes. Então, ficou 110 vagas de efetivo para a chapa Tríplice Coroa, 110 vagas para a chapa União, depois ficou 55 suplentes para a Tríplice Coroa e também 55 suplentes para a família União. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos sentado com vários conselheiros e nós entendíamos que nós tivemos 86 votos do conselheiro efetivo. Então, nós tínhamos compromisso de manter, das nossas 110 vagas, esses 86 conselheiros. E, olha, tem muito conselheiro bacana no Cruzeiro, sabe? Tem uma turma lá bastante desenvolvida, com posturas que condizem com o conselheiro, com o clube, com o Cruzeiro, com a grandeza do Cruzeiro. Mas aconteceu que na família União, eles tiraram, embora eles tiveram mais votos de efetivos lá, eles tiraram os conselheiros que eu entendo que eram bons, muitos conselheiros bons, e colocaram alguns conselheiros mais novos, nem todos, mas o Itaí colocou lá 50, 55 conselheiros novos no número de vagas que eles tinham, que eram 110. Né? Então, isso aconteceu. Embora, quando você pega os conselheiros que foram excluídos em função de prestarem serviços remunerados para o Cruzeiro, agora recente pelo Conselho de Ética, você vai lá ver e vai perceber que tem 16 conselheiros natos que prestavam serviço. Então, quer dizer, o conselheiro nato, para ele chegar a nato, ele tem que ter um período, ele tem que ter 3 mandatos de efetivo para depois virar nato. Então, o cara está, no mínimo, há 9 anos no Cruzeiro como conselheiro, né? Então, eu acho que em todo lugar, qualquer profissão, sempre vai ter pessoas ruins e pessoas boas. E eu acho que, igual o Luiz Carlos falou e o Cifuentes também falou, a gente precisa exatamente minar, sabe? E aí você pode criar regulamentos no estatuto de tal forma que a pessoa tem que seguir uma linha de ética e de moral, né? Porque eu falo que não é questão legal e moral, porque muita coisa que acontece no Cruzeiro era legal, mas ela é imoral, né? Então, acho que o estatuto precisa tratar também das coisas morais e das coisas éticas, além das coisas legais. Então, eu acho que isso precisa acontecer. E eu creio, sim, que assim, nós temos muita gente boa no Conselho, mas a gente tem muita gente ruim também. Isso é fato. Ressalvando sempre que, felizmente, a maioria de bons, qualificados conselheiros, e, de fato, a nossa ideia é exatamente cada vez mais aperfeiçoar o quadro de conselheiros, de forma a ser um conselho à altura do nosso Cruzeiro Esporte Clube. A propósito dessa situação dos conselheiros remunerados, que estavam sujeitos àquela sanção do estatuto, como disse o Baroni, já há uma comissão de ética e disciplina já apurando esses fatos, e já foi formulada a defesa, deu-se um amplo direito de defesa a esses conselheiros, e agora, seguindo o processo, de forma soberana, o Conselho vai julgar, evidentemente, e a comissão de ética vai dar o seu parecer para poder ver se leva ou não esses conselheiros, dentro da ótica da comissão de ética, a um julgamento pelo nosso Conselho Deliberativo. Mas a ideia é sempre de depuração, de sempre aperfeiçoamento, para o nosso Conselho Deliberativo estar à altura do nosso Cruzeiro. E a importância de se implementar o sistema proporcional, isso é fundamental. Então, voltando aqui, em quais aspectos vocês acreditam que o Conselho precisa mudar a atuação dele? Pode começar com o Paulo, por favor. Sim, a mudança exatamente no sentido assim, de externar de maneira expressa a sua opinião. Essa posição que me foi trazida agora, foi a nossa trazida, não sei se foi pelo Baroni, desse sistema de que, a meu sentir, é antidemocrático e assim pouco transparente,
de votação, ó, quem aprova isso, fica como está e está aprovado, isso aí realmente é uma coisa que merece mesmo uma reflexão para que nossas votações sejam votação nominal e expressa, para que o conselheiro, então, externe seu posicionamento, né? E dentro da transparência que a gente espera, isso possa ser um motivo de depuração, aperfeiçoamento e elevação do nosso conselho. Votações sempre nominais e expressas. Baroni. Pois essa questão do conselho, né? Eu falo assim, se o estatuto determinar a questão da ética e da moral, para que o conselho tenha como punir aquele que não tiver essa linha, eu acho que por aí só você já seleciona. Eu também acho que 500 conselheiros é muito conselheiro. Eu acho que poderia diminuir aí drasticamente, pelo menos pela metade, o número de conselheiros. A outra coisa que eu penso também é a questão do sócio torcedor, sócio do futebol, depois de um determinado tempo e comprando uma cota um pouco maior de contribuição, poder também contribuir democraticamente com as eleições do Cruzeiro. Isso também eu acho que eu entendo que tem que acontecer, porque, de certa forma, eu acho que é muito mais difícil quando você pega o Cruzeiro, por exemplo, a situação financeira do Cruzeiro ela se agravou de tal forma porque, se não me engano, parece que tinham 83 conselheiros no Cruzeiro trabalhando, e alguns a gente sabe que recebia, porque a documentação chegou, mas tem uns que recebiam, a gente não sabe, não tem como comprovar, porque era pago em dinheiro, né, através de outras receitas que as pessoas falam aí, que eu não tenho prova disso, mas que o Ministério Público está investigando, está cruzando as contas lá, e a Polícia Civil e a Polícia Federal também. Essa questão do constrangimento que o Carlinhos falou aí, eu acho também importante destacar, né, porque tem um grupo lá, nós temos um grupo grande de tanto conselheiros como associados, mas temos lá 80, 90 conselheiros, e às vezes me fazem as perguntas que falam, olha, vai no estatuto que está lá, né? E às vezes o conselheiro não quer ir lá para fazer o estudo do estatuto. Então, acho que o mais importante é criar com o conselheiro, igual eu falei, aquela provinha, você quer ser conselheiro? Quero. Você vai ter que fazer uma prova, né? Tirar no mínimo 60% dessa prova, em relação ao que fala o estatuto, em relação ao que fala o regimento interno do Cruzeiro, o regulamento interno, e até, acho que pode colocar até nessa questão do estatuto, e colocar uma questão até de provinhas, de leis também sobre o Profut, sobre a Lei Pelé, porque eu acho que nesse pé, sabe, já que o conselheiro, ele está opinando, né, e nós somos mais fanáticos, né, o conselheiro é muito fanático, né, o torcedor acho que é fanático, mas eu já tive aqui na minha casa vendo o jogo do Cruzeiro aqui, Cruzeiro e Grêmio ano passado, que foi uma choradeira só, nós perdemos 3-1. Então, eu tinha um amigo meu que nunca tinha assistido jogo com a turma de conselheiros do Cruzeiro, e ele ficou impressionado, né? Como que a gente fica abalado emocionalmente quando o Cruzeiro perde, né? Então, é isso. Então, é isso, Luiz, por favor. Então, o Conselho do Cruzeiro, Conselho Deliberativo, sempre teve tradição, princípios, dogmas. Precisamos de romper a mordaça que nos colocaram. É isso que falta. Então, é isso aí. Segue aí, Paulo. Próximo. Bom, eu já havia falado já, mas só para dizer que quando eu menciono a questão de evitar-se essa decisão que não externe o conselheiro a sua vontade expressa, é claro que eu me refiro às questões relevantes, perda de cargo de mandatário, enfim, questões que mereçam votação expressa, porque é claro que situações outras, de mero referendo, coisas simples, evidentemente que num conselho de 400, eu ter que, em cada tema singelo, exigir votação expressa nominal seria irreal. Então, assim, para os grandes temas, como, por exemplo, perda de mandato, exoneração de conselheiro, enfim, isso sim, deveria haver uma votação expressa e nominal. Bom, senhores, a minha última pergunta do debate, uma pergunta muito simples, objetiva, começando com o Giovanni Baroni. Se for eleito, qual a primeira medida que o senhor tomará? Eu já falei, a primeira medida seria a eleição para nato e já reunir os juristas do Cruzeiro. Já tem já está sendo a reformulação do estatuto está sendo feita,
mas eu reuniria as pessoas que têm expertise na área para que a gente pudesse sentar e já criar essa mudança aí, a mudança básica, essa apenas necessária para virar o ano de 2020 e já entregar para a próxima gestão um Cruzeiro, uma parte legislativa já mais bem ditada, bem escrita, e já com o que seria mudado já para o centenário do Cruzeiro. Mas a primeira coisa acho que tem que ser feito, já passou da hora, de criar essa eleição aí de nato e aí fazer as mudanças maiores para 2020. Luiz Carlos Rodrigues. Resgatar o patrimônio moral dos conselheiros. Paulo Cifuentes. Primeira iniciativa, é claro, se não for tomada até o mês de abril, o maio, final, início de junho, que é o nosso início de gestão, é convocar de imediato a reunião ordinária, que seria para agora abril, mas em fase de pandemia e que não ainda parecer pronto, para poder votar a prestação de contas da diretoria do ano 2019. Isso, primeira, se não for realizado, que eu acho pouco provável em face da situação atual, seria essa. E, no mais, é claro, dar prioridade absoluta à eleição dos conselheiros natos. Desculpe, só consertando aqui, eu falei resgatar o patrimônio moral do conselho, não dos conselheiros. Tá certo. Então, vamos à última aqui dessa nossa parte do debate. Depois a gente vai passar para a parte final, que a gente tem 2 perguntas de amigos jornalistas e 2 perguntas de torcedores. A última pergunta aqui é a seguinte: se você tivesse o poder, o que você mudaria no cenário político atual do Cruzeiro? Baroni primeiro. Tanta coisa para mudar. Se eu tivesse o poder, a primeira coisa que eu mudaria no cenário político do Cruzeiro, olha, hoje a minha preocupação com o Cruzeiro é essa questão do Conselho Gestor. Uma das coisas que eu mudaria, eu colocaria o Conselho Gestor como uma obrigação, como nenhum presidente pudesse mais presidir sem ter um Conselho Gestor nomeado, eleito, né, nomeado e eleito do Cruzeiro, que tivesse uma representatividade e que o Conselho Gestor também fosse de pessoas, além de pessoas políticas, pessoas técnicas, né? Uma outra coisa também, uma mudança que eu acho interessante, é o seguinte: é impossível você eleger um conselho fiscal onde as pessoas não têm a capacidade de analisar balanço ou de analisar um DRE, e então, acho que o conselho fiscal também, você tem que mudar o estatuto dizendo, para ser conselheiro fiscal, tem que ser técnico, tem que ser o administrador, o contabilista, o advogado, tem que ser pessoas que tenham economista, pessoas que têm capacidade técnica de analisar documentos contábeis, financeiro contábil. Mas, de imediato, eu acho que dentro da nossa área, né? Não como presidente executivo, porque aí você tem, o poder é muito mais amplo, mas como presidente do Conselho Deliberativo, as mudanças que eu faria são essas. Beleza. Paulo Cifuentes, por favor. Mas me parece, se eu entendi mal, mas a sua pergunta é direcionada se a gente fosse presidente do clube, não foi isso que você foi indagado? Se você tivesse o poder, pode ser o poder de Deus, o que você mudaria no momento atual político do Cruzeiro? Se eu fosse Deus, eu voltava para 2019 para não cair. Se tivesse poderes amplos, eu obstinaria uma fórmula de obter recursos financeiros para sanear as contas do Cruzeiro e torná-lo pujante, retornando à Série A de imediato. Amém, né? Luiz. Eu concordo com o Baroni. É fundamental um conselho de gestão, um conselho de cruzeirenses importantes na história para estar junto com a presidência do conselho e com o presidente do clube. Então, é isso aí. Vamos passar aqui para nossa reta final, que já estendemos bastante a nossa live. A situação foi o seguinte, deixa eu explicar rapidamente. Eu abri para vários colegas da imprensa fazerem perguntas.
somente o nosso amigo Adilson Martins, da Rádio Itapecerica, que enviou a mensagem se identificando. Só que as 3 perguntas que ele fez já foram respondidas aí por vocês. Então, eu tenho aqui a segunda pergunta, feita por um amigo jornalista que não se identifica, que é uma pergunta também bem curta e objetiva. O shopping do Barro Preto, no lugar do clube, é viável? Luiz Carlos I, por favor. Desculpa, o que no lugar do clube? Shopping. O shopping no lugar do clube do Barro Preto é viável? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Existe uma finalidade na doação do Barro Preto que tem que ser cumprida, de forma nenhuma. Lá não é lugar de shopping, lá é lugar de um clube social. Paulo Cifuentes, por favor. Se fosse presidente, evidentemente eu, assim, levaria essa questão ao Conselho, para soberanamente, democraticamente, decidir sobre essa questão da conveniência de se instalar um shopping Barro Preto. Então, eu acho que essa questão, como presidente do Conselho, eu a levaria de forma democrática para que o Conselho deliberasse sobre essa situação. Giovanni? Bom, vamos lá. O Carlos está certo na resposta quando ele fala que a finalidade da doação é para clube, mas também foi doado para o Atlético de Minas Gerais, o Diamond Mall, e depois eles conseguiram mudar essa questão lá no registro do imóvel e fazer com que ficasse realmente para eles, e virou hoje aí, está virando parte do shopping, virando a arena do Atlético, aí, o estádio do Atlético. Mas a questão hoje o Cruzeiro tem que passar, ele tem que usar a jurisprudência em função do que foi passado para o Atlético, porque a determinação no registro, tanto para o Cruzeiro como para o Atlético, é a mesma. Tanto onde é o Diamond era doação com fins para clube, como o Cruzeiro. E o Atlético, ele foi na frente, o Atlético Mineiro, ele foi na frente, conseguiu mudar essa determinação e entregou o shopping lá, dando tantos anos de exploração para depois ser dele. O Cruzeiro, no meu ver, poderia fazer a mesma coisa. Eu acho que é uma sede subutilizada e não deixaria o sócio sem lugar, não, porque à medida que você construísse, você poderia fazer na parte superior o clube que tem embaixo, até com um aspecto melhor, porque o clube lá ele está antigo, ele está ultrapassado, precisa fazer muita reforma. Mas não mexeria só lá, não. Você tem hoje, por exemplo, eu não concordo de Toca 1 e Toca 2 ser separadas, porque eu acho que Toca 1, a base tem que ficar junto com o profissional, para que o técnico do profissional possa ver quais os meninos que vão subir. Eu sou contra ter sede administrativa do Cruzeiro, por exemplo, você tem uma sede administrativa, Toca 1, Toca 2, aí você tem mais 2 sedes. Então, o presidente fica lá na sede administrativa, aí se ele tem que deliberar lá no Toca 2, ele tem que sair, andar e deliberar. Vamos colocar marketing comercial, presidente, tudo na Toca 2. A Toca 1, eu não sei o que vai ser feito, mas pode ser feito ali um empreendimento residencial bacana, porque ele está fazendo um condomínio, a área é boa, é grande, são 90 mil metros. Mas o Cruzeiro a maioria dos imóveis do Cruzeiro hoje estão irregulares, tá? O Cruzeiro só tem um imóvel regular, só a sede administrativa da Timbiras, tá? O restante, todos eles são irregulares. Nós estamos regulares na Campestre 1, Campestre 2, nós estamos regulares na Toca 1, Toca 2, e só tem a sede administrativa hoje que ela está regular, que ela tem lá tudo bonitinho, inclusive, no fundo, a gente tem um estacionamento que poucas pessoas sabem, que foi usada a área construtiva desse terreno para construir aquele prédio maior da sede administrativa. Mas eu também não usaria a sede administrativa, ela tem um custo em torno de R$200 mil mensais, que vezes 12 meses no ano, dá 2.400.000, e se você consegue alugar lá por 200 mil por mês. Então, você teria uma despesa de 2.400.000 menor, ainda teria um ganho de 2.400 no Cruzeiro. Isso dá um superávit do Cruzeiro de 5 milhões no ano, e com 5 milhões em um ano só você faz tudo, tem que fazer um centro lá na Toca 2. E eu acho que lá tem um espaço para colocar tudo. E o clube da Campestre é um clube muito bom, muito grande, os sócios poderiam usar, porque, olha, gente, toda reforma, a gente passa, para você melhorar, você tem um pouquinho de constrangimento mesmo com o sócio, mas depois você entregaria para ele uma coisa bacana, um shopping baixo, com um estacionamento ótimo para todo mundo utilizar, e ter uma coisa mais moderna. Esse é o meu pensamento. Bacana.
aproveitando aí, antes de fazer a minha penúltima pergunta, aproveitando esse gancho que o Baroni deu sobre unificar a Toca 1 com a Toca 2, não ter uma sede administrativa, né? Gostaria de ressaltar aqui para todos os torcedores que estão nos assistindo que o Real Madrid, por exemplo, ele funciona dessa forma. Existe uma Ciudad Deportiva Real Madrid, onde treinam os meninos do cadete A, do pré-benjamin, que são meninos de 10, 11 anos, até o primeiro time, o time profissional. Tudo muito separado lá dentro, mas o ambiente é o mesmo, no qual é muito mais fácil. A sede administrativa do clube também está lá dentro, ou seja, é um modelo europeu, digamos assim. E para encerrar com a pergunta do último jornalista que não quis se identificar, ele diz: alguns setores do clube, como a comunicação e marketing, ainda são geridos por pessoas que foram apoiadas, que apoiaram e foram coniventes com a última gestão do clube. O correto não seria que todos saíssem para o clube ter uma verdadeira limpa? Começo com você, Luiz Carlos. É fundamental, né? Todas as pessoas que participaram da gestão do Wagner, para mim, estão comprometidas. Por mais que tenha pessoas competentes nesses cargos, mas não vejo condição moral de continuar à frente do Cruzeiro. Precisava ter sido substituído. Baroni? Vamos lá, Pernete. Esse jornalista que quer se identificar está falando especificamente do René Salviano, porque quando você fala de comunicação e marketing, que ainda estava na gestão do Wagner, é o René Salviano. Eu entendo que todo o processo, quando você pega um clube, como pegaram como conselho gestor, pegou dia 23 de dezembro de 2019, hoje é sábado, né? Quinta-feira, fez 100 dias que o conselho gestor está na frente. Eles já fizeram mais de 110 demissões, mas você não pode chegar e sair mandando embora todo mundo, né? Então, eu acho, sim, que se houve conivência, e eu acho, igual eu falei, eu sou uma pessoa que eu não conseguiria trabalhar num lugar vendo as coisas erradas, eu não conseguiria trabalhar, né? Eu já fui contratado uma vez por uma empresa e eu fui pedir demissão porque eu estava ficando ocioso. O dono da empresa falou: mas eu estou gostando do seu trabalho, mas meu potencial é muito maior, eu fico parado, eu não vou ficar ganhando dinheiro de você parado. Então, eu sou dessa forma, mas eu sei que nem todo mundo pensa assim. Então, o René Salviano tem seus méritos, né? Eu escuto muito elogio sobre ele, né? E como eu escuto muito elogio sobre ele, eu tenho convicção de que ele não ficaria desempregado. Então, se eu tivesse lá, eu iria trocar todos eles, né? Não tenho nada pessoal contra o René Salviano, mas eu entendo que o fato dele ter ficado durado tanto tempo na gestão do Wagner, ele deve ter visto muita coisa e ele se sujeitou a ficar da mesma forma, mas como eles falam que ele é um bom cara, é competente, isso me dá um alívio maior ainda, porque eu tenho certeza que eu não vou tirar uma pessoa de lá que não vai estar desempregada se eu estiver sendo injusto, né? Então, mas ela não vai ficar desempregada porque eles falam que ele é muito competente. Não é só o René, não. Tem o caso do Rogerinho também, é uma aberração. Paulo? Eu quero dizer que o Conselho Gestor e o presidente da LAI, nesses últimos tempos, promoveram demissões lá de forma a qualificar o quadro atual e reduzir a folha, e evidentemente teve em conta a demissão de servidores que eventualmente estiveram coniventes com desmandos e situações irregulares do passado. Então, sem analisar questões pontuais, eu posso dizer que se um ou outro ainda é preservado no quadro, é porque o Conselho entendeu que seria possível essa manutenção e, com certeza, o novo presidente que vai assumir, se for chapa única, o Sérgio Santos Rodrigues, saberá com certeza avaliar essas situações e, se alguma demissão ainda estiver pendente de ser feita merecedora, com certeza será feita. Então, essa é a minha colocação. Vai lá, Diego. Sua vez de começar com as perguntas dos torcedores. São 2 perguntas, lembrando, as últimas. Isso, são apenas 2 perguntas, muitas se repetiram. Tivemos também
um grande número de perguntas no Instagram. Nós iríamos demorar mais umas 3 horas se eu fosse falar todas elas aqui. Então, eu separei as duas que mais repetiram. A primeira é o seguinte: vocês planejam dar direito de voto ao sócio-torcedor e de que forma? Paulo Cifuentes primeiro. Sim, até eu mencionei isso quando falei em propostas de ação na minha gestão, se vier a ser viabilizada, de colocar no estatuto a participação do sócio-torcedor, após, evidentemente, algum tempo de sócio-torcedor, é claro, nos termos em que o estatuto estaria a dispor, através dessa comissão. Então, vamos, com certeza, é mais do que oportuno democratizar a participação no Conselho do Cruzeiro e na vida do Cruzeiro, e aí, sim, com a participação efetiva do sócio-torcedor, de forma a ser prevista de maneira criteriosa no Estatuto. Luiz Carlos. Oi. Desculpa, refaz a pergunta que eu me distraí aqui. Vocês planejam dar direito de voto ao torcedor e de que forma? Isso vai exatamente de encontro ao que propomos, a separação do clube social do futebol. O torcedor não tem que opinar no clube social, e sim os associados. Com a separação do clube do futebol, aí o torcedor terá a oportunidade de participar financeiramente e dar sustentabilidade ao futebol. É um processo natural, moderno, inevitável. Baroni? Eu penso também que isso é um processo inevitável, mas existem várias modalidades de sócios, né? Então, eu não tenho ainda uma coisa formada, teria que ser discutido com outros conselheiros, com pessoas que também... buscar pessoas que tenham expertise nessa área, para determinar o prazo de quanto tempo que vai ter que ser sócio do futebol, aqueles que já são há mais tempo, já poderem ter o direito de votarem. E concordo com o que o Carlos falou, porque uma coisa é o sócio do clube, né, e outra coisa é o sócio do futebol em relação ao time, né, porque a gente tem que separar essas duas coisas. Não é uma coisa simples, não, eu acho que é uma coisa inevitável que tem que acontecer, mas é uma coisa que tem que ser muito bem estudada. Eu não tenho uma resposta para dar assim, dessa forma, não. Até mesmo porque o mandato de tampão de 6, 7 meses não vai dar para fazer esse tanto de coisa, não, porque é burocrático. Bom, senhores, vamos chegando aí à última pergunta. Eu já vou aproveitar e já vou me despedir de todos vocês, agradecer a participação de cada um, o tempo, eu acho que a gente se estendeu muito, vocês foram muito pacientes, muito obrigado. Torcedor, acredito que já esteja muito mais feliz com a coisa, embora ele ficou fazendo a mesma pergunta na live 30 vezes, sendo que não assistiu o início, né? Então, assim, vamos reassistir a live, né, torcedor? Mas a última pergunta para os senhores, começando pelo Paulo Cifuentes, como eu faço para ser conselheiro do clube e como funcionam as eleições do conselho? Para ser conselheiro, a premissa básica é ser associado. A partir de 3 anos de associado, ele pode concorrer, 2 anos, está me corrigindo aqui oportunamente o Baroni, 2 anos ele pode se tornar conselheiro, em eleição que é feita através, como conselheiro efetivo, através de uma Assembleia Geral que é conduzida pelo presidente do Conselho Deliberativo e participação de todos os associados do Cruzeiro. Bom, como é uma pergunta, acho que com uma resposta verdadeira, sem ser opinativa, imagino que os dois não tenham muito o que acrescentar, mas se tiver, podem acrescentar, por favor. É isso. Baroni, também é isso? Como que se faz para virar sócio, né? Não, conselheiro. Desculpa, virar conselheiro. A questão de... Não é só uma questão de ter 2 anos, né? O conselheiro, na minha opinião, por exemplo, quando eu fui convidado a ser conselheiro, novamente eu falo, eu não cheguei para quero ser conselheiro. Né? Me chamaram, eu entendia que eu fui chamado porque eu sempre fui uma pessoa de opinião muito forte e eu sempre quis ajudar o Cruzeiro na medida do que eu sabia e que eu podia.
Então, eu acho que para ser conselheiro não é só ter vontade, você tem que ser um formador de opinião e uma pessoa que queira ajudar o clube. Aí as pessoas vão te ver dessa forma, porque o sócio é que vota em você. Então, monta-se uma chapa, né, e os sócios vão votar. Se tiver 2 chapas, de 200 conselheiros cada chapa, os sócios é que vão votar. Vai ganhar a chapa que tiver mais associados votando. Então, é importante ser o formador de opinião para que o sócio te tenha como o representante dele junto ao conselho. Então é isso aí. Nação Azul, fizemos uma live aí de 3 horas e 8 minutos, seguindo um roteiro aprovado pelos pré-candidatos, onde a gente deixou a primeira parte com uma parte explicativa em relação a vários acontecimentos importantes na nossa história, que até então a gente não tinha resposta de lado algum, e tenho certeza que a fala do Giovanni Baroni, do Paulo Cifuentes, do Luiz Carlos Rodrigues, foram extremamente esclarecedoras ao torcedor que prestou atenção na live desde o início, a todas as perguntas que foram feitas. Eu agradeço de verdade a disponibilidade de todos vocês, para não sábado estar aqui com a gente, mais de 3 horas falando sobre o Cruzeiro. Agradeço também pela disponibilidade de abrir aqui o pensamento e a visão de vocês em relação àquilo que vocês podem fazer como presidentes do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E um grande abraço a todos e gostaria uma palavra de cada um de despedida ao canal e ao torcedor, começando pelo Baroni, Cifuentes, terminando com o Luiz Carlos. Eu queria agradecer o seu empenho aí, Diego. Eu sei que quando você entrou em contato comigo, você não sabia nem como é que você faria esse debate aqui. É uma pena o Paulo Pedrosa não estar. Eu teria muitas perguntas para fazer para ele, mas se tiver a oportunidade aí de chamá-lo aí para um debate, eu gostaria de fazer algumas perguntas para ele. E dizer o seguinte, que o Cruzeiro está numa situação complexa, não é fácil a gestão do Cruzeiro hoje. O Paulo Cifuentes está mais por dentro do que eu, porque ele faz parte da diretoria do Cruzeiro hoje. Eu sou apenas um conselheiro nato, mas sou envolvido, né? Me envolvo, pergunto, ligo para um, ligo para outro. E que o cruzeirense, o torcedor, ele abraçasse, continuasse abraçando o Cruzeiro, porque o Cruzeiro só é menor do que a torcida, né? Somente a torcida consegue ser maior que o Cruzeiro e consegue trazer o Cruzeiro de volta. Então, eu tenho um compromisso, eu quero assumir um compromisso aqui com a torcida, um compromisso do Cruzeiro, de lealdade, sabe, de responsabilidade e de moralidade, de legalidade, sabe, e de ética, né? Porque acho que isso que os dirigentes do Cruzeiro precisam apresentar hoje, para que o Cruzeiro volte a ter aquela credibilidade que ele já teve anteriormente, né? Porque nós ficamos só nas páginas policiais nos últimos anos, e isso nos deixou muito triste. Mas obrigado aí a você, Paulo, Janete, obrigado, Diego, Barbosa, Cifuentes, prazer revê-lo, Carlinhos, você também. Carlinhos, você está me devendo uma, porque você que ficou me falando na minha cabeça para eu ser candidato à presidência do Conselho, mas depois você vem disputar a chapa contra mim, né? Deixa você comigo, vou te pegar aí. Um abraço, irmão. Quero agradecer ao Diego Barbosa, ao Paulo Pianetti, pela oportunidade que nos concederam esse espaço, que foi muito útil, um debate muito proveitoso. Quero realçar o elevado nível dos nossos colegas aí, Luiz Carlos Rodrigues e Giovanni Baroni, que enriqueceram muito esse debate, e reafirmar nosso compromisso de retidão, legalidade, tudo pelo Cruzeiro e fiéis ao estatuto que será modernizado na nossa iniciativa, se formos eleitos, nesses 7 meses que teremos oportunidade, se formos eleitos, e, de fato, que possamos fazer tudo no âmbito do Conselho Deliberativo para reerguer o Cruzeiro nesse período, e sempre, agora, enquanto mandatários, se formos, e sempre devotados nesse sentido de fazer o Cruzeiro poderoso, grande, voltar à Série A com certeza, ganhar títulos como é nossa rotina, para, evidentemente, o desprazer dos nossos adversários de futebol. Então, obrigado a todos e até uma outra oportunidade, agradecendo muito, uma vez mais, aos nossos amigos Diego Barbosa e Paulo Pianetti.
Queria parabenizar Diego e Paulo pela condução do debate, agradecer ao doutor Paulo, ao Giovanni, o alto nível do nosso debate, lamentar a ausência do Pedrosa, mas, Baroni, certamente ele não saberia responder as perguntas que a gente tinha para fazer para ele. Isso foi o motivo dele não ter vindo ao nosso debate. Queria agradecer a todos, somos Cruzeiro. Isso aí. Muito obrigado, Paulo Pianetti, meu amigo, meu locutor, está lá em Madrid. Um grande abraço e deixar aqui para vocês o recado, para os torcedores, que durante esse tempo de quarentena, todos os sábados às 19 horas, terá uma live aqui no Informativo Cruzeiro. E durante a semana a gente vai ter uma live surpresa que todos vão gostar. Fiquem atentos às nossas redes sociais aí, que vocês terão uma grande surpresa na live do meio de semana. E fica aqui o compromisso que a partir de hoje, todo sábado, enquanto tiver quarentena, a gente terá a live às 19 horas. Mais uma vez, obrigado a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.